Bendito é o nome do Senhor. Estamos novamente aqui nesta manhã de sábado abençoada com o programa Momento da Família. Aí está ao meu lado o querido Diácono Reinaldo, que acabou de fazer a programação com a pastora Regina, um programa profissional de sucesso. Bom dia, Diácono Reinaldo. Bom dia, pastor Jorge. Bom dia de novo, ouvinte, amado, querido. Quero cumprimentar os nossos ouvintes que já estavam nos acompanhando aí desde os programas anteriores. E rapidinho mandar um abraço especial a Marlene Alexandre, que nos ligou. Viu, ela sofreu um acidente, ela quebrou o braço. Nós vamos orar pela sua vida daqui um pouquinho, viu, Marlene? Em nome de Jesus. Depois continuamos orando lá na igreja. O Senhor vai trazer uma recuperação rápida, uma recuperação abençoada para você voltar a trabalhar, viu? Vamos também estar orando pelo César Augusto, tá? Entendemos exatamente o seu recado e vamos orar por ele e espera com paciência no Senhor. E ele tem uma razão para fazer essas coisas, para que você persevere também em louvar o Senhor. Vamos orar também para o Vladimir e todas as áreas, viu? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos passar o endereço das nossas igrejas. Comunidade Novo Tempo, sede fica na região central de São Paulo, Rua Major Sertório 685, próximo à Faculdade Mackenzie. Comunidade Novo Tempo, na freguesia do Ó, fica na altura do número 900, na Avenida João Paulo I. E Comunidade Novo Tempo, na cidade de Cotia, fica na Rua Brasilândia, número 85, logo após o posto de saúde, né? Temos aqui um aviso, né? Nós temos aqui o nosso irmão Milton, que faz parte da equipe da rádio. Ele está doando, né, 3 cadeiras. Eu acho, isso aí já foi avisado, me parece, no programa anterior. Eu pedi para avisar de novo? Não, pediu para avisar de novo? Pediu para avisar de novo, né? Amém. Glória a Deus. Então são 3 cadeiras de banho, né? Cadeira de rodas, né? Uma cadeira de roda, uma cama de hospital com colchão, né? Se você conhece alguém que está precisando realmente disso, ligue para o 34863755, fale com o Diácono Edson, a gente vai fazer uma visita para ver verdadeiramente as necessidades aí, né? É uma doação, nós queremos aí te abençoar, na verdade o irmão Milton, né, que está fazendo essa doação. Então, se você conhece alguém que está realmente necessitado e precisa desses materiais aí, 3 cadeiras específicas para banho, uma cadeira de roda, uma cama hospitalar com colchão, você pode ligar para o 34863755, fale com o Diácono Edson Moraes. Bem? Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos aí à leitura da palavra de Deus. Vou pedir para o meu amigo Diácono Reinaldo fazer essa leitura. Nós vamos ler aí o Salmo 127, um salmo maravilhoso que verdadeiramente fala sobre casa, fala sobre família, e é um salmo aí que nós podemos meditar muito sobre a vida familiar. Louvado seja Deus, é um salmo de extrema profundidade nas suas colocações, né? Extrema felicidade, como é a palavra de Deus em geral, né? E diz assim o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Louvado seja Deus. Extraordinário esse texto. Maravilhoso, né? Chega a ser confortável, né, professor Jorge? Maravilhoso. Ao que tem discernimento, ao que compreende o que esse texto quer dizer, chega a ser confortável. Porque quando nós colocamos toda a nossa vida, as nossas necessidades, né, nas mãos do Senhor, e porque nós compreendemos que se o Senhor não fizer, nada estará feito. Nada estará feito. Se o Senhor verdadeiramente não colocar a mão para mudar o casamento, talvez você tenha lutado aí para que o teu casamento melhore. Eu acho que faz parte, você precisa lutar, você esposa, você marido, você filho, precisa lutar para que a família realmente possa estar alicerçada, mas nós precisamos ter essa consciência espiritual que se o Senhor não fizer, o nosso esforço ele vai ser simplesmente um esforço inútil. Agora, se nós formos cooperadores com Deus, ou seja, nós estaremos cooperando com a obra de Deus e Deus estiver presente nessa obra, vai ser maravilhoso, né? Porque tem pessoas que também pensam, bom, eu vou esperar Deus fazer a obra, eu não vou fazer nada, né?
Eu acho que aqui quer dizer justamente sobre a bênção de Deus sobre aquilo que nós fazemos, né? Ou seja, não adianta a pessoa trabalhar para edificar a sua casa. Se o Senhor não abençoar, nada vai acontecer, não vai ser edificado. Mas também você não vai, então eu não vou fazer nada, esperar Deus fazer. Você vai fazer aquilo que compete a você como homem, como mulher fazer, e vai invocar a bênção de Deus. E quando o Senhor fizer, será feito verdadeiramente. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Você sabe por que nós temos prazer em fazer essa leitura a você? Porque nós somos partícipes dessa ideia de que se o Senhor não estiver guardando a nossa vida, se o Senhor não estiver edificando as coisas que nos são necessárias, claro, evidente que a nós cabe uma parte da execução dos planos que a gente pretende. A nós cabe, não é, o caminhar. A nós cabe, não é, o conquistar. Se tivermos que passar pelo deserto, teremos que passar e teremos que caminhar. Nós teremos que ir buscar todos os resultados para as situações que nos são favoráveis na vida. Temos que buscar na nossa vida familiar, no nosso casamento, no relacionamento com o filho. Nós temos que buscar até uma estrutura financeira digna, decente, para que tenhamos paz no lar, na família. Nós somos homens que temos que nos esforçar. Mas temos convicção de que se o Senhor não estiver à nossa frente, as coisas estarão muito dependentes dos nossos braços, da nossa força, e a nossa força é limitada, pastor Jorge. Nós vemos que o texto diz, inútil é o nosso esforço, ou seja, é um esforço que não traz utilidade nenhuma se o nosso esforço não tiver a bênção de Deus sobre ele. Ou seja, se Deus não abençoar, verdadeiramente não há mudança na vida profissional, não há mudança no casamento, não há mudança nos filhos, aquilo que nós falamos, você, eu, nós precisamos assumir o nosso papel de responsabilidade que nós temos dentro do nosso lar, da nossa família, o nosso papel como esposo, o papel das irmãs como esposo, o papel dos filhos como os filhos, dos pais como os pais. Mas existem situações que tem famílias, tenho certeza que muitas vezes estão nos ouvindo hoje, querido Diácono Reinaldo, que tem se esforçado tremendamente e parece que às vezes não tem visto o resultado, né? Precisamos aí invocar a bênção de Deus para que o Senhor coloque as mãos, porque se o Senhor não fizer, né, a gente morre, né, se esforçando e nada acontece. Se não for Deus verdadeiramente, né, fazer a obra, se não for Deus abençoar o trabalho, se for Deus abençoar o casamento, se não for Deus tocar no coração do marido, e não vai mudar. Se Deus não tocar no coração da esposa, nunca vai mudar. Então, nós precisamos ter essa consciência. Quero te dizer que Deus está pronto para trazer essa bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Ele é um Deus que transforma o coração do homem, o coração da mulher. Talvez você fale, puxa, mas pastor Jorge, Diácono Reinaldo, para transformar o coração desse homem, dessa mulher, tem que ser um milagre mesmo, tem que ser um milagre. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. O Deus que nós estamos pregando aqui, que nós saímos das nossas casas para estarmos aqui fazendo essa oferta ao Senhor, né? Que é fazer essa programação desde as 8 horas da manhã, que nós temos programação ao vivo ao sábado. Para que isso? Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagre, que o nosso Deus é um Deus que faz milagres. Nós temos recebido aqui ligações, né, de pessoas que têm pedido oração por família e já têm colhido os frutos de restauração nos casamentos das famílias. Então você pode ir ligando para nós no 3486-3755 ou 37134897. 37134897 ou 3486-3755. Muitos nos perguntam às vezes, sabe, pastor Jorge, caramba, e tem aquele pessoal lá que eu conheço, aqueles meus parentes que nem servem a Deus, mas eles não querem nem saber de igreja, de nada, mas eles têm uma vida tão legal, até melhor do que a minha, né? O cara está super bem empregado, ganha um bom salário, né? E eles levam uma vida melhor que a minha. Eu também não compreendo isso, sabe, pastor Jorge? Parece que servir a Deus parece que não vale a pena às vezes, né? Porque... Olhando racionalmente, puxa, mas eu servindo a Deus, como o senhor falou, puxa, aquele, né, parente meu, amigo meu, que não tem religião nenhuma, não adora a Deus, não reverencia a Deus, não agradece a Deus, né? O cara até não presta culto ao Deus verdadeiro. Até de vez em quando ele me sacaneia, ri de mim, fala, aí, crentão, não sei o que e tal. E tá até com um carro novo, melhor que o meu. E muitas vezes a gente andando a pé, ou o carro velho, na oficina direto quebrado. Batido. É triste, né, pastor? Vazando óleo de câmbio. Às vezes o carro tá assim, né? Não é igual daquele cara que nem serve a Deus. Por que será que isso acontece, né, pastor Jorge? Será que eu tô errado, tô servindo Deus errado?
será que esse texto aqui que o diácono Reinaldo leu, será que tem sentido mesmo? Não é? Porque eu vejo aquela família conhecida tão bem, né? Tão... Parece que a paz daquela casa, né? Parece que verdadeiramente um amor verdadeiro existe lá e eu lutando na luta diária, Senhor, muda o meu esposo, muda a minha esposa, ajuda, e parece que não há ajuda. Muitas vezes o nosso coração questiona sobre isso verdadeiramente, né? Questiona sobre essa situação, mas nós vemos aqui que a bênção do Senhor, verdadeiramente, ela traz sobre nossas vidas a mudança, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, se você estiver aí nos ouvindo, puxa, questionando, pois será se tem valido a pena estar orando diante de Deus, clamando pela restauração do meu casamento, pela restauração da minha esposa, do meu marido? Vale a pena você confiar no Senhor. Não olhe para aquele que ao teu lado prospera, que não teme a Deus, que muitas vezes não presta culto ao nosso Deus como você presta, e você olha, puxa, mas como que é? Parece que o mundo espiritual às vezes é até injusto, porque eu me esforço tanto e não vejo o resultado, né? E muitas pessoas que até zombam de mim estão muito melhor do que eu, até na família aparentemente, e eu aqui nessa luta difícil, né? Chorando muitas vezes de noite. Quantas pessoas que estão nos ouvindo que talvez tiveram uma noite aí difícil, né? Porque quantas irmãs que nos digam que muitas vezes o esposo foi de casa, saiu fora de casa, o esposo dormiu fora, né? Muitos esposos aí que também têm dificuldade de relacionamento. Mas eu quero te dizer, vale a pena, porque quando o Senhor entrar para edificar a tua casa, você vai ver a obra de Deus. Quando o Senhor colocar as mãos, você vai ver a mudança. Vale a pena você verdadeiramente confiar no Senhor. E nós vemos aqui também que o texto fala no versículo 2, né? Que aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Esse sentido dessa palavra não é só dar o suprimento material, mas é a bênção, é o livramento, é a mudança do coração, é a transformação do coração da esposa, do marido, a paz. O Senhor supre enquanto você está dormindo. Deus está trabalhando por você. E aquele que muitas vezes, que nós falamos agora mesmo, que às vezes está tudo bem, aparentemente está melhor do que a gente, e não serve a Deus nenhuma. Na verdade, pastor Jorge, o diabo busca uma referência para impressionar os nossos olhos. O diabo não vai mostrar como referência um casal que não serve a Deus, que está com a vida aparentemente destruída, dilacerada, esfacelada, o cara passando fome. O diabo vai buscar uma família que aparentemente está tudo super bem, está tudo muito bem, o cara não serve a Deus e nem quer servir. Aliás, as pessoas que não conhecem o Senhor, que estão muito bem de vida, têm uma fortíssima vocação a nem querer olhar para os olhos do Senhor, a nem ouvir a respeito da palavra do Senhor. Porque o seu Senhor já é a própria estabilidade. É a estabilidade. É a segurança aparente. Mas é curioso, pastor Jorge, é curioso que a gente ouve alguns, entre aspas, abastados aí na televisão, por exemplo. Por que falamos de televisão? Porque falamos de coisa que você também conhece. Que tem uma vida financeira completamente estabilizada, que ganham fortunas, que não querem nem saber de ouvir falar de crente, não querem ouvir falar do Senhor, dos milagres, não querem ouvir falar de estou caminhando na dificuldade, mas louvo ao Senhor. Isso eles não querem ouvir falar. Mas eles falam de ídolos, eles falam de estátuas, eles falam de deuses estranhos, falam de espiritismo, eles falam de um monte de coisas. Seria coincidência isso? Eu não aceito falar desse Jesus que esse pessoal fala, essa crentalhada fala. Isso eu não. Mas eles falam, eu fui lá, fiz, né, eu sou devoto de não sei o que mais. Isso aí eles falam. Eu fiz um trabalho para tal, né? Consagrei minha vida, tal. O que é isso? O diabo traz uma referência mentirosa, enganosa. Verdade. Sabe por quê, pastor Jorge? Porque um dia ele fez isso com Jesus. Um dia ele trouxe para Jesus uma referência para tentar enganar Jesus, só um boçal como o diabo e aqueles que o servem, para acreditar. Se você me prostrar, ajoelhado me prostrar, eu te dou o mundo todo. Se você ajoelhado me prostrar... Olha a situação, né? Olha verdadeiramente a ousadia, né? Não a ousadia no sentido positivo, mas a ousadia maligna dele chegar até Jesus, né? Descaradamente, né? E fazer proposta dessa, se tu és filho de Deus, né? Mande que essas pedras se transformem em pão, né? Porque está escrito, né? Que aí Jesus fala, responde que nem só de pão viverá o homem. Mas nós vemos que ele usa justamente o quê? A palavra de Deus, texto da palavra de Deus, né? Você pode se precipitar daí que aos teus anjos dar ordem ao teu respeito para te guardarem, né? E Jesus Cristo fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Lança que está aqui lá embaixo, você não é filho de Deus?
Então, Você é filho de Deus, por que você está passando essa luta? Por que esse casamento aqui nunca resolve? Porque se você é servo de Deus verdadeiramente, nós vemos que se o diabo fez isso com Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, Jesus, imagina com a gente. Imagina. O que ele não mostra? E muitas vezes vem no pensamento da pessoa, pois será se verdadeiramente Deus é comigo? Às vezes a pessoa pensa que é simplesmente um pensamento dela, mas muitas vezes Satanás está projetando na mente dela esses pensamentos, esses questionamentos. O que ele não mostra, pastor Jorge, primeiro, é que às vezes uma aparente família feliz, né, tem por trás, né, e o diabo não vai mostrar isso mesmo, coisas terríveis, adultério, não é? O sujeito tá lá, sai domingo com a família, vai no restaurante almoçar, um belo carro, mas segunda-feira ele vai jantar com a amante. Né? Nós conhecemos dezenas de casos. Né? Isso o diabo não vai mostrar. Né? O diabo não vai mostrar o seu final. O diabo não vai mostrar o futuro daqueles que são abastados, que aparecem na televisão, que não falam de crente, não. Não aceitam nem que se fale, mas falam de imagens, falam do santo daqui, da santa de lá. Mas o diabo não mostra o seu final. Sabe por quê? Porque o final é com ele. E ele não mostra o seu final. Se ele fosse tão bom, se as suas sugestões fossem boas, se o final fosse bom, ele mostraria como seria o final. E se Jesus rejeitou veementemente, eu acho que nos serve do maior e do melhor exemplo, pastor Jorge. Obrigado, Luciane, que você ligou. Luciane, Deus abençoe a sua vida, viu? Obrigado pelos elogios. Nós louvamos a Deus pela sua vida e agradecemos. Nele está toda a honra, viu, amado? Vamos orar pelo Alessandro, pelo Vitor, pela Ingrid, pelo Luciano, a Cristiane, a Selma, o Manuel, a Salete, para todo mundo. Papai, mamãe, né? Deus abençoe você também. Viu, amada? Nós te amamos muito. Essa semana teve um fato na mídia que acho que todos nós, sociedade brasileira, está bastante chocado, né? Eu não sei exatamente todos os detalhes, mas é um professor de uma universidade de Direito, Largo São Francisco, né? Isso. Inclusive uma das mais conceituadas do Brasil. Acabou, né, matando seu filho de 5 anos, se não me engano, e se suicidou, deixando uma carta que estava fazendo aquilo lá, né? E inclusive com o filho, porque ele amava o filho dele, né? Estava privando o filho de sofrimentos futuros, né? Um homem extremamente bem posicionado na sociedade, com um salário com certeza muito bem pago, com uma posição muito bem destacada na sociedade, mas, né, nós vemos que não era feliz e trouxe, né, destruição para sua casa, acabou cometendo um ato verdadeiramente insano contra o seu filho, contra a sua própria vida, né? Trouxe aí uma situação, uma notícia que chocou o país inteiro, trouxe destruição à família. A Bíblia fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Né? Esse é o papel do ladrão espiritualmente. Ele veio para destruir mesmo. Inclusive os bem informados com ele, que era um jeito extremamente bem informado. Formado, bem informado. E formador de opinião ainda, né? Formador de opinião, pois era um professor de uma faculdade respeitável, um sujeito lúcido. Exatamente. A família não se conforma, não compreende, não entende o que prova a lucidez do cara, o comportamento, não é? Comportamento sóbrio. Então a família está surpresa porque não consegue entender como ele teve coragem de tomar esse tipo de atitude. Então você veja que o diabo, ele não escolhe os mais insensatos, os mais humildes, mais simples, mais singelos, não. Os que moram na periferia, não. Aquele que ele puder matar, roubar e destruir, ele vai entrar e vai destruir. E até aqueles que são supostamente, né, abastados de informações, como é o caso desse senhor, né, ele vai atacar e alguns ele obtém grandes resultados. É o que nós dizemos, né? Aqueles que estão aí divulgando a sua servidão a Satanás através de ídolos e etc., ele não mostra o final. Mas o final é tão trágico e muito pior do que esse que o pastor Jorge acabou de falar. Deus abençoe sua vida, viu, Inês? Obrigado por você ter ligado. Nós vamos orar pela sua vida sentimental, sim, viu? E pela Elaine também, claro. Deus abençoe grandemente a sua casa, que será um local, né, de referência das maravilhas que o Senhor fará na sua vida, viu? Muitos olharão para você e sua casa e dirão assim: essa casa é abençoada. Glória a Deus. O texto que o senhor leu aqui, Diácono Reinaldo, fala também sobre filhos, né? Que os filhos são herança do Senhor, né? Os filhos são o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Fala como filhos como herança e como a juventude, como o símbolo de força, né?
Então nós sabemos que quantas pessoas, né, têm trazido destruição para sua própria casa, porque muitas vezes, né, esse filho, essa criança, esse jovem, esse adolescente, claro que nós sabemos que a adolescência é um período muito difícil, né? O meu filho mais velho está começando a entrar na adolescência, a gente vê que não é fácil, né? Comprovadamente há uma mudança química cerebral, uma mudança neurológica, há uma mudança de comportamento, né? Mas o teu filho, minha irmã, a tua filha, seja ele qual for a idade, seja ele criança, bebê, seja ele já um adulto, adolescente, são bênçãos de Deus. Então realmente aqui fala justamente para nós entendermos e temos essa consciência espiritual, além de ter a consciência espiritual de se o Senhor não abençoar a casa, nada vai acontecer, se o Senhor não guardar a cidade, nada será guardado, se o Senhor não abençoar o trabalho, inútil será todo o trabalho, acordar cedo, dormir tarde, né? E também fala que os filhos são herança do Senhor, né? Então, você, minha irmã, meu irmão, comece a abençoar os teus filhos, comece não é abençoar simplesmente com os lábios, mas do coração entender que os teus filhos, talvez, puxa, mas pastor Jorge, já que o Reinaldo, meu filho, está envolvido, né? Com drogas, está envolvido com situações de más companhias, né? Está envolvido com tantas coisas, mas comece a declarar que o teu filho é bênção de Deus, comece a tirar as palavras de maldição da tua casa, dos teus lábios e declarar que os teus filhos são bênção de Deus, que o teu casamento é bênção de Deus, comece a declarar a palavra de Deus, porque o diabo, ele procura sempre uma língua para amaldiçoar. Através da própria língua do ser humano, do homem, ele traz a maldição para se habilitar e trazer a destruição dentro da casa, dentro da família, dentro do casamento e dentro de várias áreas. Ele procura sempre um lábio, uma palavra para tomar posse dela e para se habilitar e se fortalecer com ela. Então, abençoe os teus filhos, a tua casa, comece a declarar, aí o texto fala também, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear contra os seus inimigos à porta. Louvado seja Deus. O senhor sabe que eu conheço. Quero só fazer um registro aqui, viu, pastor Jorge? Eu sou, né, como todo bom italiano, muito explícito e transparente. Eu sou obrigado a não divulgar o nome por razões óbvias, né? Mas tem uma senhora aí, na televisão, que ela é referência do que é sucesso na vida profissional, na vida artística, etc. Ganha mais de R$1 milhão por mês, está muito na mídia e detesta crente, viu? Detesta crente, não gosta de crente não. Ela gosta dos demônios que ela serve lá, né? Das estátuas. Mas eu conheço a vida dessa senhora desde a sua infância e juventude. E é alguma coisa muito pouco aconselhável, né? Eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa que é amiga de infância dela, amiga de juventude dela. Eu tenho foto em casa dessa apresentadora de TV, junto com essa senhora. E essa senhora nos relata coisas terríveis a respeito dessa criatura. Então ela não é referência para nada não, mas é aquilo que eu falei, o diabo mostra como um ídolo, né? Como se ela fosse uma criatura maravilhosa, mas por trás daquela aparente maravilha tem algo muito complicado. Não mostra a morte que lá está, né? Não mostra tudo aquilo que ela já aprontou na vida e que apronta ainda. Se o senhor lembrar bem, se o senhor me permitiu o atrevimento, a ousadia, logo em seguida, pastor Jorge, no Salmo 128, portanto por sequência, ali diz assim que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Pois ele comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e irá bem. E a sua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É uma sequência lógica, né? Que fala da família, né? Logo no 128, pastorzão. Bendita a palavra do Senhor. E nós sabemos que a palavra de Deus é fiel, né? Então, verdadeiramente, o temor ao Senhor, ele traz uma casa estruturada, né? E olha que maravilha quando o diácono Reinaldo leu aqui, né? A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, ou seja, uma mulher que frutifica espiritualmente, né? Pastorzão, uma mulher frutífera, uma mulher maravilhosa, é importante. Como é o marido, né? Com certeza. Claro, né? A gente não está aqui só pra gente achar que... Exatamente. Mas é importante, né, pastor? Com certeza. Posso falar da minha esposa, que é uma esposa abençoada, que fala, teus filhos como rebentes de oliveira. E você se lembra do azeite? De onde que vem o azeite? Da azeitona, que é da oliveira. Isso aqui é símbolo espiritual que nos teus filhos vai haver a unção de Deus sobre os teus filhos. Vai haver a unção do Senhor, né? Não é só a comparação de videira
e oliveira, é comparação no sentido espiritual da frutificação, do sabor da uva na tua esposa, do sabor dos frutos, ou seja, frutos maravilhosos, né? E a unção de Deus sobre a vida dos teus filhos, você vai ver os teus filhos crescendo sobre a unção do Senhor. Você pode falar, mas pastor Jorge Diácono Reinaldo, essa palavra é muito maravilhosa, mas eu não tenho visto ela ser real na minha vida. Eu quero dizer para você, comece... Essa palavra tem um endereço, hein? Endereço certo tá no coração. Tá no primeiro versículo. Teme ao Senhor, comece a invocar o nome do Senhor, certo. Comece aí verdadeiramente a falar, Senhor, essa palavra é sobre a minha vida, então eu quero ver o Senhor trazendo mudança na vida da minha esposa, do meu marido, trazer mudança sobre a vida dos meus filhos, porque eu quero ver a frutificação sobre a minha família, eu quero ver verdadeiramente o Senhor frutificando. Eu vou pedir agora um intervalo musical e nós já voltaremos daqui a pouco com o programa O Momento da Família. Você está ouvindo Momento da Família. Um novo tempo. Aqui é bom demais. Você foi meu abrigo quando eu precisei. Você foi meu sorriso quando eu chorei. Já senti a tua falta antes de te conhecer. Você e eu seremos sempre um. Eu agradeço todo dia ao Senhor por me abençoar com a doçura desse amor. Eu encontrei em teus olhos algo que me cativou. Vi teu coração totalmente apaixonado por Deus. Você foi meu abrigo quando eu precisei. Você foi meu sorriso quando eu chorei. Já senti a tua falta antes de te conhecer. Você e eu seremos sempre um. Eu agradeço todo dia ao Senhor por me abençoar com a doçura desse amor. Totalmente apaixonado por Deus. Se você não existisse, eu pediria a Deus pra inventar você, pro nosso amor nascer. Todos dias, Senhor, por me abençoar com a doçura desse amor. Eu encontrei em teus olhos algo que me cativou. Vi meu coração totalmente apaixonado por Deus. Todo dia, Senhor, com a doçura desse amor. Eu encontrei em teus olhos algo que me cativou. Vi teu coração totalmente apaixonado por Deus. Só por Deus.
Atenção, ouvinte, participe da campanha Faça um Pedido para Deus. Você vai escrever sua carta colocando os seus objetivos de 2009 e 2010 como um ato profético, enviando para o endereço Rádio Novo Tempo, Pastor William Santana, Caixa Postal 63012, CEP 024-64971. Você não pode ficar fora dessa campanha. Faça um pedido para Deus e o Senhor Jesus vai realizar os seus sonhos. Apoio Rádio Novo Tempo, a rádio que toca vida. Estamos apresentando o programa Momento da Família. Chamaria outra vez, se você quiser. Bendito é o nome do Senhor. Você pode ligando para nós no 3486-3755 ou 3713-4897. Estamos aqui ao vivo. Programa Momento da Família. Nós lemos aí o Salmo 127, o Salmo 128. Estamos falando justamente sobre a bênção de Deus, sobre a necessidade de nós entendermos que a bênção de Deus é ela que verdadeiramente traz a mudança em nossas vidas. Nós lemos aqui, né, sobre a palavra que tem o endereço certo, né? O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o que acontece? Há mudança na sua vida. A sua esposa, como diz a palavra do Senhor, é como videira frutífera, seus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Esses, como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meu querido, minha querida, você teme ao Senhor, então essa palavra é para você. Você tem procurado, com todas as suas dificuldades, que nós temos dificuldades muitas vezes para servir a Deus. Temos que fazer muitas renúncias, renunciar muitas coisas. Você tem temido ao Senhor, tem andado nos seus caminhos, então essa palavra é para você. Você vai viver na tua vida esse momento que você vai ver a tua esposa frutificando espiritualmente. Você vai ver os teus filhos na unção do Senhor. Talvez os teus filhos hoje estejam longe da casa do Senhor, mas você vai ver Deus trazendo de volta, porque a palavra do Senhor diz que instrui ao menino no caminho em que deve andar, e quando se envelhecer não se desviará dele. Então talvez teus filhos hoje não estão na igreja, mas se ele for ensinado na palavra de Deus, ele vai voltar mais cedo ou mais tarde. Você vai ver o Senhor trazendo ele para sua casa e ele vai ser completamente abençoado pelo Senhor. Então não se esqueça, o Senhor tem algo novo para sua família, tem um momento de transformação. Então nós precisamos de entender que quando o Senhor edifica a nossa casa, tudo é diferente. Ou seja, não adianta simplesmente o esforço humano, não adianta simplesmente o esforço natural. Se não vier a bênção de Deus, nada vai acontecer. Nós precisamos da bênção de Deus. Ela é que traz a diferença na nossa casa, no casamento, na família, na vida profissional, em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu quero lembrar o meu ouvinte querida e amada, que está passando por uma situação difícil relacionada a esse assunto, né? Agora há pouco nos ligou a Marlene Alexandre, falando do César Augusto, seu filho, etc., sobre coisas que têm incomodado o seu relacionamento. Existem muitas famílias, né, que estão passando por essa situação. A mídia favorece muito, né, o desvio de conduta dos nossos jovens hoje. A mídia favorece sobremaneira, as coisas que são maravilhosas, são bonitas. A mídia mostra para o nosso jovem como se fosse, né, coisas esplêndidas, extraordinárias, exatamente aquilo que o diabo quer. E nós sabemos que as famílias hoje vivem mais situações adversas nesse campo do que se vivia antigamente. Justamente porque a mídia favorece. E às vezes vem a desesperança, viu, pastor Jorge? Às vezes vem a tristeza junto com a falta de esperança, aquela história, não acredito mais, não creio, não é possível, não muda. Porque o sofrimento nos faz pensar assim, o sofrimento nos leva a imaginar isso. O sofrimento, ele é para o nosso coração como um ácido que queima, é assim mesmo. Mas eu quero te dizer, se o diabo te mostra péssimas referências, eu quero te dizer que muitos dos extraordinários homens pregadores que você vê hoje, na sua igreja, na minha, na televisão, muitos, uma infinidade. Muitos homens extraordinários de outros países, daqui do nosso país, eles passaram por situações absolutamente idênticas às que você passa, se não piores. Se não piores, exatamente nesse campo, viu, pastor Jorge? Com esposa, com filhos. É verdade. E o Senhor reverteu essa situação. Tem um pastor abençoado, ungido, um homem de Deus, chamado Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte. Eu, num das suas pregações, uma vez ouvi o seu testemunho dizendo, ele estava no meio de uma pregação, pastor Jorge.
na sua igreja cheia de gente, a sua filha de então, mais ou menos 14, 15 anos, não me lembro, ela subiu, invadiu o púlpito, dizendo para ele assim, escuta, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro. E era uma moça terrível, complicadíssima, no meio de uma pregação. Imagine o Senhor, um homem ungido como ele, falando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, passar por aquela situação de público. Imagine que dor sentiu esse homem, as lágrimas do rosto. Não foi fácil. Só que hoje essa moça, essa jovem, ela é uma escritora, escreve maravilhosos livros a respeito do Senhor, viaja com ele por inúmeros lugares, é palestrante, é conferencista, numa situação que parecia irreversível, imutável, né? Eu estou falando de um caso, e hoje ele é muito feliz com essa família que ele tem, muito feliz. Portanto, você, minha amada, meu amado, você não é exceção. O mesmo Deus que fez nessa família e em tantas outras que você até desconhece, fará na sua. Em nome de Jesus, assim eu profetizo. Mas nós sabemos que essas pessoas que tiveram aí momentos difíceis, que hoje são referências para nós, como o pastor Jorge Linhares, que eu particularmente admiro muito ele, tenho algumas pregações deles, alguns livros também. E nós sabemos que eles não desistiram, né? Não desistiram e investiram na família, porque muitas vezes a gente olha para a família, parece que não será seu. O meu Deus é o Deus da Bíblia que diz isso. É o teu Deus, é o Deus da Bíblia, sim, meu irmão. É o mesmo Deus. Ele não muda, não envelhece, não enfraquece, não enruga. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, né? Então, persevere pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu casamento. Lute, invoque a bênção de Deus. Faça a tua parte como esposo, como esposa, como filho, como se você é marido, como sacerdote do lar. Mas, além de fazer isso, nunca se esqueça de pedir, rogar, interceder pela tua família e pedir a bênção de Deus para mudar aquilo que está errado, né, na nossa vida familiar, para que Deus possa consertar. Porque se Deus não entrar no coração, né, de um adolescente, de um homem, de uma mulher, da onde que seja, e não transformar, não convencer do pecado, da justiça e do juízo, a pessoa nunca muda, né? Por isso nós temos o bendito e maravilhoso e santo Espírito de Deus sobre as nossas vidas, que nos ajuda, e Ele que convence quando nós estamos errados, convence as pessoas dos seus erros, não só convence, mas o direciona ao acerto, que é Jesus, a palavra de Deus. Por isso, se a tua vida familiar, conjugal tem sido muito difícil, tem sido uma grande luta, tem sido talvez quando você sai do teu trabalho, ou sai da escola, ou da faculdade, ou de algum lugar, e você vai para a tua casa, talvez seu coração se entristece, porque você esperava chegar lá e viver um ambiente muito agradável com a tua esposa, com o teu marido, acaba não vivendo isso. Quero dizer para você, Deus vai pôr fim nessa situação de tristeza na tua vida, em nome de Deus. É Deus para mudar o coração do teu esposo, da tua esposa, de quem for. Ele é o nosso Deus, não é o Deus que opera só externamente, Ele opera no coração, opera na alma, no espírito do homem. Ele muda o coração do homem. Esse é o nosso Deus, o Deus da família, o Deus que nós acreditamos, o Deus da Bíblia, que Ele é o teu Deus também. Jesus é tão maravilhoso, pastor Jorge, que desde a sua história, da sua curta passada na terra, era a sua especialidade mudar a história de famílias. Eu ministrei no primeiro programa, ele mudou a família de Lázaro, mudou a história da família de Lázaro, com Marta, Maria, ressuscitando alguém. Ele mudou a história da família de Jairo, ressuscitando a sua filha. Não é? Ele mudou a família, uma família cujo filho era endemoniado, se arrebentava todo. Desde criança, dormia nos túmulos. Coisa terrível. Especialidade de Jesus, né? Jesus alterou a história de tantas famílias naquela época. Mudou a vida de Maria da Madalena, que era uma prostituta. Da mulher samaritana, que também tinha uma vida promíscua. Também mudou a vida de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, mudou a vida de um cego, mudou a vida de um casal que estava casando e estava passando por vergonha porque não tinha vinho. Faltou vinho. Olha, um recadinho para você. Por isso essa frase, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se você o teme e anda nos seus caminhos, existirá uma história sua sendo escrita. Não na Bíblia, porque ela já está escrita, mas lá no livro da vida, no céu. Viu, amada? Viu, querida Luciene, Marlene, Alexandre? Tem uma história sua sendo escrita já. Se você temê-lo e andar nos seus caminhos, prepare-se. E essa história ela é escrita diariamente. Diariamente, né? A gente faz a história da nossa vida, né? E com certeza vale a pena
Perseverar. Ainda que as pessoas falam, mas larga desse marido, larga dessa esposa, ixi, desiste do teu casamento, arruma outro, afinal de contas, que não faltam são homens, não faltam são mulheres, não faltam oportunidades, né? Hoje a lei está facilitando, né? Como até o bispo fala nas pregações dele, daqui a algum tempo, né? Vai fazer-se o divórcio numa casa lotérica, porque hoje você paga a conta, você faz um monte de coisa na casa lotérica, daqui a pouco você vai poder, né? Você não, mas as pessoas vão poder se separar, divorciar-se numa casa lotérica. Isso vai ser a modernidade chegando, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus da família, é o mesmo Deus de Abrão, que se tornou-se Abraão, ao qual o Senhor disse, sai toda a tua parentela, né, para uma terra que eu te mostrarei, o mesmo Deus que transformou ele em Abraão, que transformou Sarai em Sara, uma princesa. Esse é o mesmo Deus, o mesmo Deus. Tem aquela, troca a sua de 60 por duas de 30, não é verdade? Trocar por quê? Se você não soube escolher de 60, vai saber escolher duas de 30? Vai arrumar 2 problemas de 30, você vai ver. 2 problemas de 30, multiplicados. Né? É bom você consertar um problema que você tem agora, ao invés de tentar consertar 2, viu? Porque é bem diferente. Ora, misericórdia. A gente sabe que os problemas, na verdade, a maioria deles estão dentro de nós mesmos, na nossa própria mente, nosso próprio coração. Mas quando nós colocamos diante de Deus, falamos, Senhor, muda a minha vida, transforma meu casamento, transforma a minha vida, Deus vai fazer. Então quero dizer para você que está passando uma grande luta na tua família, ou de repente não está passando, para que você confie em Deus em todos os momentos, para que você possa temer ao Senhor e andar nos seus caminhos sempre. Ainda que muitas vezes, puxa, mas como é difícil eu perdoar essa esposa, esse marido, como é difícil aguentar essa pessoa, como é difícil muitas vezes, né, aguentar esse adolescente tão rebelde sem dar um cascudo violento nele ou nela, né? Então verdadeiramente vale a pena você confiar no Senhor. Nós estamos nos momentos finais. Aleluia. Vamos fazer já esta oração, pedir para o diácono Reinaldo fazer essa oração em nome de Jesus. Eu dou graças a Deus por esse momento, dou graças a Deus pela sua presença aí de frente ao rádio ou na internet. Dou graças a Deus porque você certamente vai experimentar algo do Senhor, algo que não é mentiroso e não é camuflado. O Senhor é transparente na sua mensagem. Você que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o Senhor falou com você e tem algo especial para a sua vida. Recebe isso no seu coração em nome de Jesus, porque nós oramos ao Pai dessa forma. Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus santo. Ah, Senhor, como nós te glorificamos, meu Pai. Como são tantos os seus ensinamentos para conosco, Senhor. Como os nossos problemas, Senhor, são solucionados, amenizados, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade. Porque nós somos tão limitados, Pai, na análise, somos limitados para te compreender, para te entender, somos limitados na nossa paciência, Senhor. Nós não queremos ser limitados, Senhor, para receber de Ti, meu Pai. Não queremos ser limitados, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Sim, meu Deus. Pois Tu nos esclarece de forma tão transparente, tão nítida, Pai. Tu não nos engana, como faz o nosso inimigo. Não nos engana e ainda nos abençoa, e ainda nos perdoa. Aleluia. E ainda nos coloca em honra. Sim, meu Deus. Queremos e desejamos andar nos Teus caminhos, temer a Ti, meu Pai, para que possamos ser abençoados, libertos, curados, Senhor, exaltados como é a Tua promessa. Paizinho, em nome de Jesus Cristo, cada um desses ouvintes, cada uma dessas ouvintes, os seus familiares, pais, irmãos, filhos, tios, todos aqui colocados diante de Ti, Senhor, sejam governados por Ti, sejam restaurados por Ti, libertos, sejam guardados, sejam curados, meu Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, suscite de cada um desses lares muitos testemunhos, porque o Teu nome é digno de honra e de glória, nome através do qual nós oramos, Jesus. Abençoa cada um dos nossos ouvintes de forma especial, e nós Te glorificaremos e Te louvaremos. Eu Te abençoo, meu amado ouvinte e minha amada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenha uma semana vitoriosa, tenha uma semana de paz, de alegria, tenha uma semana de compromisso com Deus, temendo a esse Deus bendito, e tenha uma semana de aliança com Ele. E diga, Senhor, eu haverei de testemunhar tudo aquilo que Tu fizeres na minha vida. Em nome de Jesus, fique na paz até a semana que vem. Amém. Um grande abraço, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Final de semana abençoado e até semana que vem, em nome de Jesus Cristo. Nós te amamos em Cristo Jesus. Aleluia.